Olá, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, seu espaço privilegiado de críticas e debates sobre grandes temas sociais. Hoje a gente conversa sobre saídas para o Brasil, mais especificamente 3 saídas principais. E para isso nós convidamos, né, já conhecido entre nós, esteve outra vez no programa, Paulo Henrique Martins, professor titular da UFPE e também ex-presidente da Sociedade Latino-Americana de Sociologia e toda uma trajetória muito grande aí de pesquisa e histórico na área das ciências sociais. Bem-vindo novamente, Paulo, para a gente fazer um pouquinho de análise de conjuntura, sempre é bom, né, com você. Isso é legal. Eu gostaria de iniciar perguntando sobre já que a gente fala de saídas, né, desafios maiores que o nosso país enfrenta, começando com essa conexão do cenário global que afeta o Brasil. Então, os desafios maiores para depois pensar saídas, né? Conectado a um cenário da globalização, ou o que é a globalização hoje, o que, né, que está acontecendo, depois a gente vai para o local. Passo a palavra para você. Marcelo, primeiramente, grato por se lembrar de mim mais uma vez para vir conversar contigo e com o público fiel do Realidades. Sempre é um prazer muito grande estar aqui com vocês e sobretudo, esse convite para discutir a questão das saídas para o Brasil. É importante, então, assim, primeiro falar que discutir saídas para o Brasil é uma coisa interessante, é um tema interessante, porque muitas vezes as pessoas ficam no pessimismo, Marcelo, e acham que não tem saída para o Brasil. Então, eu escrevi um texto recentemente no jornal O Povo, que inspira essa nossa discussão, no sábado passado, no jornal O Povo de Fortaleza. Eu sou articulista desde 2017, há 5 anos, escrevo mensalmente. E pensar 3 saídas para o Brasil é algo muito generoso, quando muitas pessoas acham que não tem saída para o Brasil. Então, essa já é uma ideia interessante, no sentido de que nós temos que mobilizar o debate sempre no sentido de estimular a capacidade criativa das pessoas para pensar em suas saídas. A saída para o Brasil, a saída para os relacionamentos, a saída para a família, a saída para o trabalho, a saída para a vida e para a morte, enfim. Pensar saídas sempre é uma ética da esperança que nos move na boa direção, de não ficarmos estagnados e sairmos buscando aquilo que devemos fazer e buscar as saídas. Então, trazendo para as saídas para o Brasil, essa discussão é interessante, Marcelo, porque ela só emerge com claridade, as 3 saídas para o Brasil, quando nós entendemos que o mundo está acontecendo uma transformação muito grande e que está exigindo também novas saídas. Ou seja, as saídas para o Brasil, Marcelo, também são conectadas com saídas para o mundo. E por que se pensa em saídas para o mundo? Porque até 2 anos atrás, 3 anos atrás, não se pensava saídas para o mundo. A ideia, pelo menos desde os anos 90, sobretudo a nível global, mas na América Latina com muita ênfase, é que não tem saída. A única saída é a mercantilização do mundo, é o neoliberalismo, é a privatização do Estado, é a apropriação dos recursos minerais e naturais pelas grandes empresas internacionais, é esse novo padrão internacional de distribuição de áreas produtoras de matéria-prima e de industrialização. Então, a América Latina, vocacionada para ser área de produção de matérias-primas, fornecimento de minerais, petróleo, madeira, água, ferro, etc., etc. A China transformando, também os Estados Unidos, enfim. Há essa ideia de que a cadeias produtivas queira ser organizada a nível global e aí havendo especializações regionais segundo as vocações dos países para serem mais
produtores de matéria-prima, mais exportadores de produtos industrializados. Essa é a ideia da globalização, Marcelo. É a formação de cadeias internacionais integradas que não mais obedecem às questões nacionais ou às barreiras nacionais e o mundo possa funcionar assim. Acontece que a globalização se quebrou, Marcelo. Se quebrou. O que aconteceu agora com a Rússia e a Ucrânia não foi só uma guerra regional, quebrou a cadeia produtiva. O gás da Alemanha, da Europa, da França, da Polônia vem da Rússia. Também o petróleo, entende? Então tem assim todo o sistema financeiro internacional regido pelo dólar, já não é mais pelo dólar, agora pelo iene, pelo rubro. Então está uma mudança efetiva de quebra da globalização a partir de pressões que já existiam, só que nós não víamos, porque na América Latina, como nós somos muito domesticados pela ideologia da segurança nacional norte-americana, nós sempre vemos a ideia do mundo de uma forma muito limitada. Mas, na verdade, o que está acontecendo é algo que já vinha acontecendo antes, simplesmente explodiu agora a nível planetário com a formação de 3 grandes blocos imperiais, os Estados Unidos, a Rússia e a China. E o mais interessante é que os Estados Unidos deixaram de ser uma potência industrial. A maior parte das indústrias americanas hoje estão situadas na China, Marcelo. Os Estados Unidos se tornou uma indústria de armamentos bélicos. Por isso que eles promovem as guerras, Afeganistão, Iraque, Líbia, e também a Ucrânia, que eles apoiam, porque eles vendem armas. Eles estão vendendo armas a Taiwan também, vendem armas, porque hoje a grande base da indústria dos Estados Unidos é a indústria bélica. Eles precisam vender armas. Então, o que aconteceu? Há uma contradição que se estabelece. Como é um país de indústrias, produtor de manufatura, um país produtor de armas, os Estados Unidos, veja bem, você tem novas potências a nível mundial, na China, na Ásia, na Europa, no norte da Europa, que estão, de fato, reorganizando o mundo. E a América Latina e o Brasil, Marcelo, tem que conhecer o impacto do que está acontecendo. Então, aí encerrou-se a fase da globalização. O que era globalização? Era a ideia que havia uma uniformização econômica e tecnológica do planeta sob égide dos Estados Unidos. Quebrou. Hoje você tem pelo menos os Estados Unidos, a Rússia e a China. E aí emergindo também a Índia e a Turquia. E o Irã, como grandes potências. E o Brasil, potencialmente, porque entrou na fase de ponto morto, por causa da sua filiação subordinada ao Trump, enfim, aos Estados Unidos. Mas se a globalização se quebrou, Marcelo, e agora nós temos que repensar as vias para o mundo. Vamos ficar com os Estados Unidos, vamos ficar com a China, vamos ficar com a Rússia, ou nós vamos avançar com o BRIC, envolvendo agora também, além da África do Sul, da Rússia, da China e da Índia, também incluindo o Irã e a Turquia, num grande bloco alternativo que não mais vai depender dos Estados Unidos, da América e da comunidade europeia. Essa é a grande questão que eu respondo a sua primeira pergunta, que o contexto hoje é da desglobalização. Tá? Acabou-se a globalização e acabou-se a uniformização planetária sob égide dos Estados Unidos. Agora nós estamos na desglobalização. Certo, Paulo, muito bom, muito elucidativo. E um pouco assim a questão mais desse cenário político, então, agora nacional, né? Que tem toda a dimensão global, mas tem já as nossas peculiaridades. O que está chamando mais atenção hoje nessa, vamos chamar de crise, né? Que depois desse governo, né? Que a gente está vendo, todo mundo está vendo uma experiência super trágica pelos números, pelos dados. Também, claro, isso é uma questão histórica, né? Você analisa bem, não é só de um governo, mas como é que é agora essa parte aí? Né? Pois é, Marcelo, o Brasil entrou meio do ponto morto desde os anos 90 do século passado. O Estado desenvolvimentista ele foi muito importante, apesar de ser autoritário e não ter uma compreensão clara das questões políticas da organização da cidadania, mas não podemos negar o fato que o Estado desenvolvimentista ele modernizou o sistema de poder nacional, organizou a soberania, organizou políticas fiscais, monetárias, financeiras, tributárias,
permitiu a modernização, a criação de bancos de desenvolvimento, a Petrobras, a empresa de petróleo brasileira, a Eletrobras, enfim, houve uma grande inovação com o Estado desenvolvimentista entre os anos 50 e 90 e 80, mas que, num certo momento, se esgotou, entre outras razões, porque uma sociedade mais complexa não pode viver dependendo de um poder central, centralizado, que define o que é bom para cada município, para cada cidade, para cada população, entende? Há uma necessidade de mudar o sistema de participação social. É aí que chega o neoliberalismo nos anos 90. A ideia não é mais o Estado que deve organizar a sociedade, agora deve ser o mercado que vai organizar a sociedade. E foi profundamente atraente, porque a penetração das manufaturas e da sociedade de consumo através da internet, através do marketing, gerou uma ansiedade e uma esperança muito grande nas populações pobres de maior participação nas atividades de consumo. De certa forma, o Lula aproveitou essa onda do consumismo popular e desenvolveu políticas sociais assistencialistas, Bolsa Família e outros programas de gás, etc., para estimular esse consumo das classes populares. E isso foi uma vantagem do PT, do Partido dos Trabalhadores, que ganhou uma certa legitimidade, mas também foi o seu erro, porque na medida que você estimulou mais a ideia do consumo de bens supérfluos do que a participação coletiva nos bairros para a organização das comunidades, o PT ficou fragilizado. E quando houve a virada de 2013 das manifestações de rua, ele foi perdendo terreno com relação a uma manifestação populista de extrema-direita e foi capturando essa ansiedade, essa frustração das classes populares. Mas o que importa é o seguinte, a nível da América Latina e do Brasil, é que o ponto morto foi que nós saímos do Estado desenvolvimentista, nós passamos a cultivar a ideia do neoliberalismo, a ideia do mercado como regulador da vida social, mas sem poder abrir mão do Estado, porque sociedades periféricas como a brasileira não podem abrir mão de um sistema estatal que organiza as políticas públicas e a organização territorial e populacional. Não tem como. Você ainda pode dizer que os países desenvolvidos com centros mercantilistas importantes, o Estado seria periférico, o que não é verdade. Você pegar os Estados Unidos, a França, a Alemanha, o Japão, em qualquer país dos mais ricos, o Estado continua tendo grande frequência e grande presença na organização da vida econômica, política e cultural. Mas nos países pobres, as pressões das grandes empresas norte-americanas eram de desregulamentar as empresas públicas e estatais para favorecer, claro, a dominação das grandes empresas sobre recursos minerais, recursos naturais, as florestas, o petróleo e sobretudo, a população de consumidores. Então, houve um desmantelamento total da indústria nacional com a égide do neoliberalismo. O que acontece agora, isso foi a globalização, Marcelo. Isso foi a globalização. Não havia como reagir. Isso é uma tendência inevitável da uniformização planetária sobre a égide dos Estados Unidos. O que aconteceu agora é que quebrou esse sistema da globalização. Então, o problema das cadeias produtivas está terrível. Por exemplo, o Brasil produzia fertilizantes. Então, vendeu suas indústrias de fertilizantes para comprar fertilizante da Rússia e da Ucrânia. Agora continua importando, mas com muitas dificuldades. Então, a série de indústrias que o Brasil fechou ou privatizou, inclusive a Petrobras, que é uma indústria fundamental, uma indústria brasileira fundamental para estimular e alavancar a indústria nacional, ela passou também a ser privatizada, hoje dando grandes lucros aos sócios minoritários, que são investidores de Wall Street, nos Estados Unidos, que estão mais levando dinheiro hoje do Brasil. Então, veja bem, tudo isso tem que mudar. Tudo isso tem que mudar, porque a globalização se quebrou. Então, tem várias saídas, Marcelo, que se apresentam hoje com a desglobalização para pensar o Brasil. Pronto, esse é o ponto que nós vamos conversar depois do intervalo. Vamos fazer um breve intervalo. Já voltamos aí com a presença ilustre do Paulo Henrique Martins, conversando sobre esse tema importante da política. Já, já. Estamos de volta conversando hoje com Paulo Henrique Martins, professor titular da UFPE, um histórico, né, muito grande na pesquisa, na área de ciências sociais,
e também ex-presidente da Sociedade Latino-Americana, da ALAS, né, de Sociologia. E ele falava sobre uma análise muito interessante global e o papel do Brasil nessas novas configurações de quebra da globalização. E aí o tema fundamental, mais importante desse foco nosso hoje, é algumas saídas, né? E ele escreveu, tem escrito sobre isso, 3 saídas principais até o momento. Então, passo a palavra para Paulo Henrique falar sobre isso. Obrigado, Marcelo. Veja bem, o problema do neoliberalismo, ainda nele um pouco, é de que a ideologia do neoliberalismo, que é a ideologia da mercantilização do mundo, tudo é objeto de mercantilização, todo mundo é egoísta, todo mundo tem interesse em ganhar, era a ideia de que a sociedade tradicional, ou o poder tradicional, ou os interesses tradicionais desapareceriam. E que hoje o sistema mercantilista, e que aconteceu de fato, um impacto muito grande das grandes empresas internacionais, sobretudo do sistema financeiro e do agronegócio, articulados na compra de votos do parlamento. Grande parte, a maior parte dos congressistas do Congresso Nacional hoje é financiado pelos banqueiros e pelo agronegócio, ou então ligado a grupos religiosos. Não é? Então, a ideia de que assim, a mercantilização da vida teria eliminado o tradicional. Não é verdade. Não é verdade. Com o enfraquecimento desse modelo da internacionalização econômica dos países, dos Estados nacionais, através da privatização das empresas públicas e através do consumo de massa baseado na ideia de mercância, de mercantilista, desapareceria o tradicional. Não é o que acontece. O que nós estamos observando é que as grandes empresas internacionais estão tendo que se adaptar aos grupos tradicionais, às oligarquias tradicionais, para ter legitimidade política. Então, há uma compra de votos e de congressistas, deputados estaduais, federais, através das grandes empresas, dos bancos, dos grandes importadores e do agronegócio, mas, de fato, essa mercantilização do voto, a mercantilização da vida política, não eliminou a força do tradicional. Então, você tem, ao mesmo tempo, uma presença muito grande dos banqueiros do agronegócio na definição do Banco Central, por exemplo, a forma como é administrado o Banco Central, ou a parte das políticas industriais, ou mesmo as políticas públicas, a partir dessa lógica do neoliberalismo, mas o que você está vendo forte no momento da crise, da globalização, com a desglobalização, é a emergência da oligarquia parasitária. Essa oligarquia parasitária sempre existiu desde a colônia, Marcelo. Tem a ver com os militares, tem a ver com os políticos e com os cartorialistas. São grupos de políticos, de militares, de burocracia, de judiciário, de funcionários burocráticos, estamentais, que ele vive de receita do Estado. Ele não sabe fazer outra coisa. Então é interessante que, ao mesmo tempo que eles são capturados pela lógica mercantilista das grandes empresas privadas, mas, ao mesmo tempo, eles se apropriam dessa lógica mercantilista para fortalecer a lógica parasitária. Quando você pensa, por exemplo, no apoio do Bolsonaro, aí tem uma oligarquia político-militar bem parasitária, que não vive no mercado, vive do recurso do Estado. Quando você pensa, por exemplo, o João Lira, que é deputado de Alagoas, você pensa o deputado do Piauí, o Ciro Nogueira, são 2 parlamentares de estados semi-industrialistas com forte lógica, dominação de lógica oligárquica tradicional ruralista. São esses 2 indivíduos que estão hoje a nível do Poder Central, chamado Centrão, distribuindo o orçamento público em favor dos clientelismos tradicionais, como sempre existiu 50 anos atrás, só que num nível financeiro muito maior. Muito maior. Então, o que acontece? Você tem a via do neoliberalismo, através da mercantilização do mundo e formação de um poder, um pacto oligárquico financeiro internacionalista que dominaria, destruiria a soberania nacional e que determinaria, digamos assim, a disseminação da mercantilização do mundo a nível das sociedades nacionais, destituindo, dissolvendo as sociedades nacionais. Mas o que você está vendo tem outra via em emergência, oligárquico populista, de caráter parasitário,
que está emergindo nesse momento a dívida da América Latina e vários países da África e Ásia, que, de certa forma, eles não são funcionais com relação à lógica mercantilista. Eles se adaptam à lógica mercantilista, mas eles têm sua própria lógica, que é através do parasitismo do Estado, através parasitando o Estado. Eles não vivem do mercado. A relação com o mercado é secundária. Os militares têm uma relação secundária com o mercado. O Centrão tem uma relação secundária com o mercado. A relação principal é com a finança do Estado. É a apropriação das finanças estatais. Então, você vê que então, nós temos ainda a presença de uma lógica tradicionalista muito forte também. Patrimonialista e oligarca é muito forte, tradicional, que não desapareceu com o neoliberalismo. Isso é interessante a gente observar. E aí você vem a terceira via, a terceira saída, que é a que eu chamo do neodesenvolvimentismo, o pós-desenvolvimentismo. Não é o neodesenvolvimentismo no sentido de fortalecer o poder central, como aconteceu durante a época do Estado desenvolvimentista, e também que se repetiu um pouco o Dilma Rousseff. Mas eu digo, né, o pós-desenvolvimentismo é diferente do neodesenvolvimentismo, que se trata de agora de repensar a questão do bem-estar social, incorporando novos elementos que têm a ver com as questões identitárias, reconhecimento das identidades, mas tem a ver também com a questão do meio ambiente, a questão da resolução da pobreza e a nova questão da nova ordem internacional desglobalizada, no qual países como o Brasil vai ter que, de fato, negociar de uma forma diferenciada com os Estados Unidos, com a Europa, com a Rússia e com a China. Entende? Então, isso é um fato novo que, de certa forma, é um alento e que talvez permita ao Brasil, e aí depende muito de como, dos pactos que Lula está fazendo e da capacidade que Lula, se ganhar, claro, e eu acho que vai ganhar, da sua capacidade de construir um projeto de neutralização do Centrão, ou seja, da oligarquia parasitária, para ele poder retomar a capacidade de gerenciar o orçamento público em função do bem-estar coletivo. Esse eu vejo assim um cenário mais otimista dentro do conjunto de saídas, ou seja, eu tenho a saída, a manutenção da saída globalista, baseada nas grandes empresas internacionais, que privatizam os bens públicos e se apropriam dos minerais e da natureza. A segunda via, que é a via oligárquico-parasitária militar, o político-militar parasitária, e essa terceira via, que seria reformular a questão do desenvolvimento através de políticas públicas voltadas para a promoção social da cidadania, educação, saúde, etc., ou seja, revalorização da esfera pública, a partir de uma nova política de uso do Banco Central e de emissão financeira e monetária, que é chamada nos Estados Unidos da nova economia, por qual os economistas norte-americanos e outros estão demonstrando que a capacidade do Estado de emitir moeda para gerar política pública não gera necessariamente inflação. Pelo contrário, esse monopólio que o Estado tem sobre a capacidade de emitir moeda é extremamente positivo para gerar emprego, investimento, infraestrutura e crescimento econômico. Esse é um debate dos novos economistas fantástico, da New Economy, que está acontecendo nesse momento. E claro que os banqueiros não interessam absolutamente, porque se você vai começar a fazer investimento nesse nível, eles vão perder o controle sobre o Banco Central e sobre o orçamento público. Um debate que envolve economistas, Marcelo, mas que nós não podemos ficar de fora, dada a magnitude dessas decisões para o bem-estar social. Certo, Paulo, muito interessante. Então, nesses últimos aí 3 minutos que nós temos, né, como é que você pensa em termos assim de uma esperança que você falou, né, de ações que se pode fazer em termos agora de quem está nos assistindo, assim, nível de consciência ou cidadania, como é que você vê esse trabalho de resgate aí das pessoas, né? Eu me preocupo porque eu vejo o seguinte, que Lula está sendo obrigado a ampliar seu leque de alianças, incluindo setores reacionários, setores golpistas, para poder não receber um golpe, não levar um golpe, né? E isso ele tem conseguido, tem tido êxito, porque tem conseguido apoio dos Estados Unidos, do governo americano, dos banqueiros, de agronegócio. Ou seja, todos os golpistas que derrubaram Lula estão ao lado dele agora porque não querem ser golpeados mais pelo Bolsonaro, que já perceberam que é uma figura psicopática, um psicopata, não é uma pessoa normal, com quem possa conversar, trocar ideia, não. É uma pessoa que funciona a partir da ideia de bem e de mal. Ele é o bem e os outros são mal.
ele é o normal, outros são os comunistas, socialistas, enfim, ele tem uma forma de funcionar muito equivocada, né, e muito primária, de alguém que não recebeu uma educação mais sofisticada para poder ser o presidente da República. Então, claro que a ameaça de um golpe de Estado, lá Trump, ele leva o Lula a fazer essa aliança ampla com o setor do centro-direita, que talvez não são necessariamente industrialistas ou desenvolvimentistas, pode ser simplesmente oportunistas. Isso vai significar uma capacidade de negociação muito grande e também de uma certa autoridade para poder reverter esse quadro de inércia que tenta se estabelecer dado esse grande leque que está aí criado com o apoio para o Lula. Mas eu tenho esperança que, dada a sabedoria do Lula, dada a experiência que esse homem tem, dado o fato de ele ter que contar com uma esperança social muito ampla de pessoas que querem uma mudança efetiva para o país, é possível que ele consiga, nos 3 primeiros meses, estabelecer algumas mudanças importantes, de tal modo de restabelecer, sobretudo, a capacidade do Estado de investir em política de infraestrutura, políticas sociais, educacionais, políticas acadêmicas, políticas públicas, em geral, que vai oxigenar a sociedade, gerando emprego, gerando renda e, sobretudo, fortalecendo o mercado interno. Porque o mercado interno se baseia numa série de indústrias intermediárias na área de alimentação, de infraestrutura, que geram muito emprego. A construção civil, alimentos, gera muito, metalurgia, gera muito emprego. Então, se o Estado escapa dessa camisa de força do controle orçamentário e pode investir novamente, baseado na ideia da nova economia, certamente Lula vai ter um refresco muito grande para fazer sua política. Muito bom, Paulo. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim, né? Muito bom ter você aqui. Agradecemos muito a presença de Paulo Henrique Martins, professor titular da UFPE, ex-presidente da Sociedade Latino-Americana de Sociologia, nos brindando com esse tema aí de saídas para o Brasil. Obrigado a todos e até a próxima.